Olá, pessoal! Oi! Hoje nós vamos continuar falando sobre a série que nós estamos falando dos alicerces do casamento. E o que nós queremos compartilhar hoje com vocês é a importância da unidade. Estarmos realmente unidos num só propósito. E é isso que a gente quer conversar hoje com vocês. Vamos começar? A primeira coisa, quando você olha, a palavra de Deus, e aí a gente tem citado já diversas vezes, esse texto, que sairá da casa do seu pai e da sua mãe e se unirão e se tornarão uma só carne. Então a própria Bíblia, o próprio Deus nos direciona que a partir do momento que você casa, a partir do momento que você oficializa o teu relacionamento matrimonial com a sua esposa, com o seu marido, você se torna uma só carne. Então, se nós temos esse direcionamento, que nos tornamos uma só pessoa, assim Deus nos ensinando a importância da unidade dentro do casamento. E se você pegar lá no Éden, enquanto ainda Adão e Eva não tinham pecado, eles tinham unidade, porque a partir do momento que entrou o pecado, naquela circunstância, e eles acabaram pecando, a primeira coisa que foi rompida ali foi a unidade dos dois. Porque houve, não sei se depois você até pode acessar o texto no começo de Gênesis lá que fala, não, mas foi o marido que foi a esposa que me deste, não, foi a cobra, e aí você começa a individualidade, não, eu começou foi a entrar ele. Em cena. Então, muitas vezes o pecado entra dentro do casamento por falta de unidade, porque o pecado ele rompe com esse processo da unidade. A unidade, ela é de Deus. Deus nos fez dentro do nosso casamento para andarmos em unidade, numa mesma direção. Isso mesmo, e a questão é o falar a mesma língua, É os dois estarem realmente em harmonia. E a gente vê também no caso da Torre de Babel, o que não permitiu que eles avançassem naquele propósito? Foi depois a falta de unidade. Enquanto eles estavam unidos, estavam falando a mesma língua, a torre estava sendo construída. A hora que Deus interviu e eles começaram cada um a falar uma língua diferente, aquele propósito foi barrado. Então, um casamento, quando um começa a falar uma língua diferente, não está dando aquele entendimento, a unidade é quebrada, não avança. O casamento, ele não avança, há um bloqueio, uma barreira que é estabelecida dentro do casamento. E sim, podem ter opiniões diferentes, podem ter circunstâncias em que eu divirjo. Fala da Lolo, falei bonito aqui, mas acho que pode até ter, mas a importância é realmente entendermos as decisões, para onde estamos caminhando em unidade. Até porque a unidade, eu sempre digo o seguinte, e aí a gente vai compartilhar um pouco mais sobre isso depois também, mas o entendimento de corpo, cabeça e corpo, Se você não caminha em unidade, você fica parado, porque se a cabeça quiser ir para um lado, o corpo ir para o outro, você não sai do lugar. Então, a importância dos passos em unidade, de caminharmos em unidade, de entendermos o que Deus tem, aí a unidade não só dentro do matrimônio, porque Cristo é o nosso cabeça, estarmos em unidade com o próprio Deus, buscando a Ele. Por isso que a ideia do cordão, mais uma vez, de 3 dobras, a importância de buscar a vontade dele. O próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, ele chegou, e antes de cumprir ali aquele propósito, ele falou: Deus, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então temos que sim, na unidade, não só a unidade dentro do relacionamento marido e mulher, mas a unidade marido-mulher e o próprio Deus, Jesus, Deus, qual que é o direcionamento, para onde que nós devemos caminhar? Orem sobre isso. E aí, na questão de oração, eu vou citar um texto aqui que está em Mateus, capítulo, eu perdi o capítulo aqui, 19, Mateus 18. Mateus, capítulo 18, versículo 19 diz: E eu também lhes digo que se dois de vocês aqui na terra concordarem e pedirem a mesma coisa em oração, o pedido de vocês será realizado pelo meu Pai que está no céu. Digo isso, pois onde quer que 2 ou 3 pessoas estejam reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. A importância da unidade. E muitas vezes a oração em unidade, a gente até pode fazer um vídeo sobre isso depois, Sim. Mas a oração em unidade, ela precede muitas vezes o sobrenatural. Se você pega ali, antes de abrir o Mar Vermelho, você vai ler o texto,
israelitas ali estavam clamando a Deus em unidade, em oração. Antes de vir o Pentecostes, né? Se pega em Atos lá. Atos, né? O grande mover do Espírito Santo foi porque eles estavam num só coração. Eles Em estavam unidade. movidos em uma mesma direção. E aí, o que esse texto ele relata, né? Quando a gente concorda em algo e aí se Deus está presente no casamento, nós vamos declarar juntamente com Deus o quê? A vontade dele. E aí, por isso que prevalece. Porque não é a minha vontade, só a vontade dele, não. É a nossa vontade. Eu, o esposo, né, o cônjuge, alinhado com a vontade de Deus, nós declaramos aquilo e aquilo acontece. Então, há sim muito poder. Deus, ele se manifesta quando há unidade. Tem aquele outro texto que eu lembrei aqui, você tem ele anotado? A casa dividida não subsiste? A casa dividida não subsiste. Não? Eu não tô com ele anotado aqui. Não subsiste. Não subsiste, não se mantém em pé. Uma casa então, o que é casa? É a tua família. Subsiste. Então, muitas vezes, você quer o sobrenatural de Deus, você quer realmente ter um alinhamento dentro do teu lar, alinhado com a vontade de Deus, busca a unidade. Unidade no casamento, unidade com Deus, buscando a vontade dele acima de todas as coisas. Isso. Né, que eu tenho certeza que esse alicerce dentro do casamento é fundamental para que você tenha um casamento feliz, tenha um casamento duradouro, a unidade, caminhar realmente no mesmo sentido, numa mesma direção. Isso cheia, Mateus 12, 25. Aê, essa é minha esposa. Que Jesus falou isso. Falou, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então a divisão vem por quê? Falta de unidade. Falta de unidade. Então muitas vezes você está com um lar destruído, né? Um ambiente que, né? Catastrófico. Não, catastrófico. Sim, gente, é você realmente buscar essa unidade dentro do teu casamento. E entender que, né, quando a gente vê no mundo espiritual, o nosso relacionamento na horizontal, ele afeta completamente o nosso relacionamento com Deus. Então tem um texto, 1 Pedro 3,7, que fala que maridos honrem a sua esposa para que a sua oração não seja interrompida. Então, quando o homem não está em unidade com a sua esposa, não trata ela da forma como deve ser tratado, a vida dele espiritual com Deus, ela é interrompida. A oração dele vai ser interrompida e isso, consequentemente, vai afetar a esposa também. Então, a casa é destruída por causa de um relacionamento horizontal. Então, precisamos estar atentos para que essa unidade, ela nunca se destrua. Isso aí. Tem bastante coisa que ela notou ali, a gente vai fazendo assim. Mas eu lembrei, gente, a unidade não é só... são em todas as áreas da tua vida. Sim. Eu lembrei de uma unidade que é importantíssima, que talvez a gente faça um vídeo também sobre isso, que é a unidade financeira. Né? Então a importância é vocês caminharem em unidade também financeiramente. Né? Esse discurso de minha conta, tua renda, a minha renda. Isso há uma divisão. A divisão não subsiste, uma casa não subsiste. Então, unidade financeira, unidade social, física, a importância é caminhar emocional, em todas as áreas, né? Quando a gente casa, a gente realmente se torna um. Não tem como você se tornar um e deixar um pedacinho de fora. É parte, por completo. Né? E a gente vê que na unidade não há segredos. Então, dentro de um casamento, precisa haver transparência, não há máscaras, porque aí as discórdias, as brigas, elas vão diminuindo, né? A transparência, a verdade precisa prevalecer. É a verdade que domina dentro da unidade. Na unidade, é a luz que prevalece. As trevas não têm chance de entrar quando um casal está em unidade. Bonito isso. É lindo, é verdadeiro. É isso aí, gente. Então, esse alicerce é fundamental. A gente vai falar de outros alicerces que também complementam a questão da unidade, que são importantes, comunicação, concordância, assim por diante, que também estão relacionados à unidade, mas esse conselho é precioso realmente para que você ande em unidade dentro do teu casamento, tá bom? É verdade. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.